Salve galera, então se liga nessa notícia aqui de um viajante do tempo de 2025 que diz que a economia mundial está destruída e o Bitcoin foi adotado por todos. E história ganhou notoriedade em 2017 quando o Bitcoin atingiu o preço sugerido pelo viajante do tempo, mas depois foi esquecida. E aqui ele conta essa história, né, que em 2013, há 10 anos atrás, em 30 de agosto, ele afirmou que o Bitcoin chegaria a 10 mil dólares em 2017 e isso aconteceu. Então, quem dirá o que vai acontecer, né, em 2025? Mas acaba que vira realmente uma tendência mundial as pessoas se adaptarem ao Bitcoin, a sociedade como um todo se adaptar ao Bitcoin, como por exemplo aqui no Brasil. Aqui no Brasil, em breve a gente vai ter o Real Digital, que tanto que eu já fiz um vídeo sobre isso, sobre o Real Digital, e no Real Digital vai ter certos mecanismos que aumentam a autoridade do Estado sobre o seu dinheiro, que é a sua propriedade. Então, basicamente, o Estado vai ter o poder de confiscar o seu dinheiro automaticamente, caso ele queira, caso você deva impostos para o governo e você não pague no prazo, ele pode simplesmente descontar da sua conta, né? Então, ele pode também colocar prazo de validade no seu dinheiro, coisa do tipo. Então, o governo vai ter um maior poder sobre o seu dinheiro com o Real Digital. Chegou o Pix aqui no Brasil e isso modernizou muito as transações, etc. E isso ajudou também as pessoas a se adaptarem ao Real Digital também futuramente, né? Então, com o aumento de transações online, isso ajuda o governo a obrigar a sociedade a usar Real Digital também, né? Então, a única alternativa para você ter um dinheiro que realmente seja seu será com Bitcoin futuramente, né? Então, mas entrando aqui no assunto dessa história aqui, desse tal viajante do tempo, né? Existem duas formas principais de riqueza no mundo de hoje, ou seja, em 2025, que é terra e criptomoeda. No entanto, isso teria causado graves problemas financeiros. Afinal, o crescimento econômico mundial estaria negativo em 2% conforme o Bitcoin foi adotado por todos, e a falta de inflação desacelerou a busca por outros investimentos. E isso também é um ponto do Bitcoin, não tem como gerar mais Bitcoin futuramente. Ele está parado, ele vai ficar travado em 21 milhões de Bitcoins. Atualmente, as pessoas mineram Bitcoin, só que isso vai chegar até 21 milhões. E pelo que eu tinha lido, quanto mais Bitcoin é minerado, mais difícil é você minerar outros Bitcoins. Então, chegar até 21 milhões de Bitcoins vai demorar muito, né? Então, por isso que ele não gera inflação, porque tem uma quantidade limitada de Bitcoins no mundo. Mas enfim, por que não abandonamos o Bitcoin e mudamos para outro sistema? Bem, nós tentamos, é claro. Tentamos passar por uma criptomoeda inflacionária, mas ninguém com QI acima de 70 estava disposto a dar o primeiro passo e se voluntariar, escreveu o viajante do tempo. Afinal, por que você voluntariamente investiria seu dinheiro em uma moeda na qual você sabe que ela perderá poder de compra continuamente? Isso é verdade. Tanto que nosso dinheiro é assim, né? O dinheiro da nossa sociedade é assim e o Bitcoin seria uma solução para essa perca, né, de valor que o dinheiro tem. O que tornou o Bitcoin tão perigoso para a sociedade também foi o que tornou tão bem sucedido. Bitcoin nos permite ceder à nossa ganância. Na data em que o texto foi escrito, em 2013, era difícil imaginar que o Bitcoin se tornaria o fenômeno que é hoje. No entanto, o viajante do tempo do Reddit fez uma afirmação ousada. Os governos tentarão se manter relevantes em minha sociedade comprando Bitcoin. Isso aqui também faz sentido, né? Já que o governo... Basicamente os governos que são democráticos, né, como Brasil, Estados Unidos, etc., meio que eles não podem proibir as pessoas de usarem Bitcoin futuramente. Já que se as pessoas querem usar Bitcoin e o governo vai ser contra isso, ele demonstrar que é contra isso, pode causar revoltas nas ruas, etc., como por exemplo está acontecendo na França agora. Na França está tendo manifestações gigantes por causa da Previdência, que vai ter alteração da Previdência lá. E a gente consegue ver que as pessoas conseguem se unir contra os políticos. E também teve o ponto em que os deputados, né, o poder legislativo de lá, eles não queriam votar a favor dessa mudança da Previdência porque eles correriam o risco de não se reelegerem. Então, basicamente, se entrar uma lei para proibir o Bitcoin, muitos políticos do poder legislativo que votam essas pautas podem ficar com medo também de não serem reeleitos, né? Então acaba que a sociedade consegue colocar uma pressão interessante quando há um interesse mútuo das pessoas. E o Bitcoin seria um interesse mútuo também. Acredita-se que as 4 instituições com maior saldo de Bitcoin ainda acessível sejam a ZIC, Fundo de Estabilização Monetária do FMI, Governo da Arábia Saudita, Governo da Coreia do Norte, né? Com 180 mil Bitcoins sendo... Nossa, Coreia do Norte! Quem diria, né?
Você vê que a Coreia do Norte acho que nem precisa de dinheiro em si, né? Só para transações do exterior, né? Com a China e tal. Agora, o país em si usar dinheiro é estranho. Tais números são surpreendentes. Afinal, hoje a Micro possui 132 mil bitcoins, etc. Quanto aos países, El Salvador detém 2.381, sendo que El Salvador foi o primeiro país a integrar o Bitcoin como moeda única, né, no país. Já a China aparece com uma soma de 194 mil bitcoins, mas esses não foram comprados, mas sim confiscados de uma ação policial. E aqui tem outra história também, né? A guerra e caos após roubo internacional de Bitcoin. Em outro trecho, o Viajante do Tempo de 2025 apresenta uma série de acontecimentos terríveis na União Africana, que reúne 55 países da África. Em suma, a organização teria um plano ambicioso para promover o Bitcoin aos seus cidadãos, incluindo a distribuição de smartphones para todos. O plano ia bem, conta o Viajante do Tempo, mas a tragédia aconteceu. Uma organização criminosa que se acredita estar localizada na Rússia explorou uma falha de hardware dos celulares do governo. Acredita-se que todo o continente africano perdeu cerca de 60% de sua riqueza em um período de 48 horas, escreveu o Viajante. O que se seguiu foi um período de caos e guerra civil. A história também lembra bastante o que aconteceu em El Salvador durante a adoção do Bitcoin. Embora o governo não tenha distribuído smartphones, o país criou a carteira Chivo e poucos meses depois, diversos cidadãos relataram a perda de suas moedas. Não, é sério que as pessoas confiam numa carteira estatal, do Estado. Tipo, o Estado, pra mim, não consegue ser mais eficiente que a iniciativa privada, né? Em nenhum quesito. Além disso, hackers russos se tornaram especialistas em crimes com criptomoedas, especialmente por golpes, ransomware e mercados ilegais, sendo uma ameaça real. Até mesmo o G7 pressionou a Rússia sobre esse tema em 2021. Qual é a real história do Viajante do Tempo de 2025? Uma história, né, gente? Nada a ver. Parece a atual situação do sistema financeiro tradicional, com a inflação ultrapassando seus maiores níveis e o início de uma crise bancária mundial, nos faz pensar que a história do Viajante do Tempo não esteja tão longe de virar uma realidade nos próximos 2 anos. Verdade, isso aí. Além disso, o crescimento de adoção do Bitcoin na última década também alimenta a esperança de uma grande mudança na economia. No entanto, a história do Viajante não passa de uma fantasia. Embora tenha acertado a grande valorização do Bitcoin entre 2013 e 2017, o Viajante do Tempo errou sua previsão para 2019, onde afirmava que o Bitcoin chegaria a 100 mil dólares. Na data, o usuário editou sua postagem, se apresentando como um grande fã de ESG e crítico do Bitcoin. Bitcoin não deve ser tratado como um investimento. Ele deve ser reconhecido como um jogo especulativo de soma negativa e, na verdade, não, né? Já que a proposta do Bitcoin é ser uma moeda, né? Ser uma moeda de troca, assim como o real, o dólar, etc. E como argumento, afirmou que investidores de Bitcoin estariam pagando para empresas chinesas desperdiçarem eletricidade resolvendo um problema matemático abstrato. Isso aqui eu não entendi. E o que o Bitcoin causa tremendos danos ecológicos. Nada muito convincente. Mas a partir do momento que o Bitcoin fica mais difícil minerar Bitcoin, as pessoas vão deixar de minerar Bitcoin, né? E ele vai deixar de causar esses danos ecológicos e tal. E por fim, o autor afirma que o texto é um alerta para o que pode acontecer caso o Bitcoin seja amplamente adotado. A postagem ainda está disponível no Reddit. Já a versão original, sem edições, pode ser encontrada nas páginas de arquivamento. E basicamente essa historiazinha aqui do Viajante do Tempo, né? E eu acho que realmente vai ter uma hora que o Bitcoin ele vai ser adotado pela maioria das pessoas, já que até países da Europa estão querendo criar uma moeda digital com maior poder do Estado sobre esse dinheiro. Então, com o passar do tempo, as pessoas vão acabar querendo usar Bitcoin para ter essa liberdade, né? Para não deixar o seu dinheiro na mão do governo, do Estado, né? Já que o maior interesse do Estado é ele mesmo. Beleza, galera? Então, essa é a notícia de hoje. Espero que tenham gostado. E me falem o que vocês acham da teoria, dessa fantasia aqui, desse Viajante do Tempo. Um abraço e fui!